5 erros invisíveis que transformam a admiração em indiferença. Desde o primeiro instante, um homem nunca perde uma mulher de repente. Ele a perde em detalhes, em silêncios, em pequenos gestos que parecem inofensivos, mas que corroem dia após dia a admiração que ela tinha por ele. O respeito não desaparece em um grito, mas em um suspiro. A admiração não some em uma explosão, mas em um detalhe invisível, que quando você percebe, já é tarde demais. Hoje você vai entender os 5 erros invisíveis que transformam admiração em indiferença. E talvez, enquanto escuta, perceba que já cometeu alguns deles sem nem perceber. Erro 1. A previsibilidade que mata o mistério. No começo, ela te admirava porque você parecia diferente, alguém capaz de surpreender, de manter o mistério. Mas, aos poucos, você se tornou previsível. Sempre as mesmas respostas, os mesmos gestos, os mesmos hábitos. O homem previsível se torna um livro aberto, mas não no sentido bom. Ele se torna óbvio, sem sabor, sem desafio. E a mulher, quando não sente mais o frio na barriga do inesperado, deixa de sentir também o desejo. O mistério não é sobre esconder segredos, mas sobre manter a chama da curiosidade acesa. Quando você abre mão disso, o interesse dela morre em silêncio. Erro 2. A busca constante por validação. O segundo erro invisível é quando o homem começa a buscar aprovação em tudo o que faz. Pergunta demais, precisa da confirmação dela para cada escolha, cada passo. No início, isso pode parecer carinho, mas com o tempo vira peso. A mulher não foi feita para ser o termômetro da sua autoestima. E quando ela percebe que você não é capaz de se validar sozinho, o respeito começa a desaparecer. Um homem que depende do olhar dela para se sentir suficiente, já perdeu. Porque o desejo feminino não nasce da fraqueza, mas da segurança. E quanto mais você pede por validação, mais você enterra a imagem de líder que ela tinha de você. Erro 3. A passividade disfarçada de bondade. Muitos homens acreditam que ser bom é ceder sempre, aceitar tudo, nunca se impor. Mas a bondade, quando vira passividade, mata a atração. A mulher pode até dizer que quer um homem dócil, compreensivo, mas no fundo, ela deseja alguém que saiba liderar, que saiba dizer não, que saiba impor limites. O homem passivo, que confunde bondade com submissão, se transforma em pano de chão. E o respeito nunca sobrevive onde não existe liderança. A bondade verdadeira não é abrir mão de si mesmo, é ser justo, firme e, ao mesmo tempo, humano. Quando você perde essa medida, o que resta é apenas indiferença. Erro 4. O excesso de exposição emocional. Sim, o homem deve sentir. Sim, o homem deve se abrir. Mas o problema não está em sentir, está em expor do jeito errado. Muitos acreditam que compartilhar cada fraqueza, cada insegurança, cada medo vai aproximar. Mas a verdade é que a vulnerabilidade, quando mal dosada, afasta. O homem pode até acolher em silêncio, mas, dentro dela, uma voz sussurra. Ele não é tão forte quanto eu pensei. A exposição emocional deve ser feita com inteligência. A vulnerabilidade deve vir com propósito, nunca com um desespero. Quando você entrega o peso de suas fraquezas sem equilíbrio, a balança da admiração quebra. Erro 5. O abandono silencioso da própria evolução. Esse talvez seja o erro mais letal de todos. Quando você conquista, mas para de crescer. Quando você se acomoda, se estagna, deixa de buscar ser melhor. No começo, você era movimento, ambição, conquista, mas com o tempo se tornou estático, previsível, conformado. E a mulher, quando percebe que você parou, inconscientemente busca outro horizonte, porque o desejo feminino não está no conforto, mas na revolução. Ela precisa sentir que está ao lado de um homem que cresce, que inspira, que caminha para algo maior. O homem que abandona a própria evolução já assinou o contrato invisível da indiferença.
como recuperar presença e magnetismo antes que seja tarde. Todos esses erros têm algo em comum. Eles nascem no silêncio. Você não percebe quando começa a ser previsível. Não nota quando passa a buscar validação, nem quando sua bondade virou submissão, ou quando sua vulnerabilidade virou peso. Muito menos quando deixou de crescer. Mas existe uma saída. Recuperar a admiração não é sobre conquistar de novo, mas sobre se reconstruir, sobre voltar a ser imprevisível, forte, líder, emocionalmente inteligente e em constante evolução. Não espere que ela diga que parou de te admirar. Esse aviso nunca vem em palavras, só em atitudes. O que você precisa fazer é voltar a ser o homem que você mesmo admira, porque só assim o respeito dela volta. E lembre-se, a indiferença é o luto do desejo. E só quem desperta para isso a tempo consegue transformar silêncio em poder. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui você vai descobrir segredos sobre relacionamentos, admiração e poder pessoal que ninguém tem coragem de revelar. Não perca os próximos.